Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre refração e a gente vai entender algumas situações bem legais, como por exemplo, quando estão lá os surfistas Medina, Mineirinho, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, surfando em praias onde existe a famosa bancada de coral, como acontece lá em Pipeline, no Havaí. Surgem aquelas ondas grandonas. Por que surge uma onda grandona? Quando você tem a água mais rasa ali na bancada de coral. Na verdade, não é que surge, ela cresce. E isso está relacionado com o fenômeno da refração. A gente vai entender isso bem certinho na aula de hoje. Bom, antes de chegar nesse exemplo das ondas que eu te falei, deixa eu te mostrar uma outra situaçãozinha mais simples para a gente primeiro entender o que é a refração. Se eu pegar uma lanterna e acender, o feixe de luz que vem dela vem em direção à água e atravessa, ou seja, passa de um meio para o outro. Então, na refração, a onda incide na superfície de separação entre dois meios e atravessa e passa de um meio para o outro. Vamos deixar anotado, então, que na refração, a onda incide em uma separação de meios e passa de um meio para o outro. E como a gente estudou lá na primeira aula sobre ondas, a velocidade de propagação de uma onda está relacionada ao meio no qual ela se propaga. Ou seja, como a onda passa de um meio para o outro, a gente pode dizer que, na refração, a onda sempre sofre uma mudança de velocidade. Então vamos deixar isso anotado, que a refração está associada a uma mudança de velocidade da onda. Toda vez que ela muda de meio, ela muda de velocidade. Mais para frente, quando a gente for tratar sobre a ótica, a gente vai estudar alguns detalhes sobre a refração da luz, como, por exemplo, quando a luz chega inclinada em relação a uma superfície, além de mudar de meio e mudar de velocidade, surge ali também uma mudança na direção de propagação, mas a gente vai deixar isso mais para frente. Agora, vamos dar uma olhadinha o que acontece lá no mar, como a gente falou lá no comecinho da aula. Imagina que você está vendo ali o fundo do mar, e aí as ondas vêm se propagando pelo mar. E aqui nessa região, você percebe que tem um degrau. Esse degrau vai fazer com que a profundidade fique diferente. Então, para a onda, é como se fossem meios diferentes. Por quê? Ao se propagar pelo mar, essa onda vai interagir com o fundo do mar. Com um fundo de areia, com um fundo de coral, de pedra, tanto faz. E essa interação vai fazer com que a onda venha perder velocidade. Agora, imagine o seguinte, se esse pedacinho da onda, que está na região mais rasa, se propagar mais devagar do que esse pedacinho que está na região mais funda, a parte de trás da onda começa a alcançar a parte da frente, e aí a nossa onda vai ficar mais ou menos como você está vendo ali. E aí a gente nota que a distância que existe entre duas cristas ficou menor. Essa distância, lembra que a gente aprendeu que é o nosso comprimento de onda? E aí, se a gente for descrever a equação que a gente conhece, que velocidade é comprimento de onda vezes frequência, e lembrando que a frequência de uma onda é sempre constante, a gente sabe que, se da região funda para a região rasa, o comprimento de onda diminui, a velocidade da onda também diminui. E aí a gente conclui que, na refração, a frequência da onda sempre permanece constante, porém, velocidade e comprimento de onda variam. Vamos deixar isso registrado, então, que na refração a velocidade e o comprimento de onda variam, porém a frequência permanece constante. E aí, alguns problemas vão pedir para que a gente compare as velocidades e os comprimentos de onda. Quando eu tenho informação de um trecho, por exemplo, onde a água é mais funda, e quero descobrir uma informação sobre onde a água é mais rasa, e aí eu posso, nessa nossa equação, isolar a frequência que é constante, escrever que F é igual a V dividido por lambda. E a partir daí, eu posso montar a seguinte relação, que a velocidade na região 1 dividido pelo comprimento de onda na região 1 é igual à velocidade da onda na região 2 dividido pelo comprimento de onda na região 2.
E aí, quando a gente fala região 1 e 2, nesse caso, eu poderia, por exemplo, ter a região 1 como a região mais funda e a região 2 como a região mais rasa. Nesse caso, a questão certamente te daria 3 dessas 4 informações e pediria para você achar a outra que falta. Agora, pessoal, uma coisa que cai para a gente também no vestibular é a chamada refração da onda em cordas. Deixa eu colocar para vocês aqui 2 situações. Uma corda fina presa a uma corda mais grossa seria para a gente uma refração. Por quê? Porque pelo fato de ser uma corda mais fina e outra corda mais grossa, para a onda eu tenho ali 2 meios diferentes. A mesma coisa se eu tivesse uma corda mais grossa presa a uma corda mais fina. Nesse primeiro caso de cima, eu tenho uma onda vindo para a direita com uma velocidade V1 e conforme essa onda vai se propagando, ela vai chegando cada vez mais próxima da separação de meios. Quando ela chega exatamente nessa região, ela vai empurrar a corda grossa para cima e parte da onda vai seguir adiante. Só que um detalhe, ela empurra a corda grossa para cima e a corda grossa empurra ela para baixo. Como a corda da direita é mais grossa, para a corda fina, é como se a extremidade dela tivesse fixa. E aí, você nota que a partir dessa interação das cordas, o que vai acontecer é que uma parte do pulso segue adiante e uma parte retorna. A parte que retorna é com inversão de fase. Agora, percebe que a parte da onda que segue adiante, a parte refratada, não sofre inversão de fase. E essa parcela da onda que segue adiante, que vai para outra corda, ela segue com uma velocidade diferente da anterior. Por quê? Porque são cordas diferentes, são meios diferentes. E a gente viu que toda vez que uma onda muda de meio, ela muda de velocidade. Agora, na corda de baixo, eu vou colocar para você que eu tenho uma onda vindo aqui para a direita com uma velocidade que eu vou chamar de V3, para não confundir com as que a gente viu na corda anterior. E aí, conforme essa onda vai se propagando ali para a direita, ela vai chegar na união entre as cordas, e aí parte da onda segue adiante para outra corda, ou seja, sofre refração, e parte da onda volta para a corda que estava, ou seja, a reflexão. E aí percebe uma coisa, a parte da onda que volta para a primeira corda, a parte refletida, não sofre inversão de fase. Curioso, mas por que não mesmo? Como a onda está vindo para uma corda bem mais grossa do que a segunda corda, para ela é como se a extremidade estivesse livre, ou seja, ela consegue oscilar sem nenhuma resistência. E a gente aprendeu na aula passada que quando eu tenho uma extremidade livre, a reflexão acontece sem inversão de fase. Agora, a parcela refratada segue adiante com uma velocidade que eu vou chamar de V4, diferente da velocidade 3, por quê? Porque a onda mudou de corda, e se ela mudou de corda, ela mudou de meio aonde está se propagando. E, na refração, toda vez que uma onda muda de meio, ela muda de velocidade. Agora, observe uma coisa importante. Tanto na figura de cima quanto na figura de baixo, a parte da onda que passou para outra corda não mudou de fase, ou seja, ela veio virada para cima e continua virada para cima. Então, com isso, a gente nota uma informação bem importante, que na refração, a onda nunca sofre inversão de fase. Ou seja, se ela chegar virada para cima, ela passa virada para cima. E se ela chegar virada para baixo, ela passa para outra corda virada para baixo. Agora, vamos aplicar o que a gente aprendeu em alguns exercícios. Exercício 1. Um apontador laser, também conhecido como laser pointer, é direcionado não perpendicularmente para uma superfície da água de um tanque com líquido em repouso. O raio de luz monocromático incide sobre a superfície, sendo parcialmente refletido e parcialmente refratado. Em relação ao raio incidente, o refratado muda. Bom, a gente acabou de estudar que toda vez que uma onda muda de meio, ela muda de velocidade. Então, o que muda para a gente é a velocidade de propagação. Resposta letra C. Exercício 2. Uma onda de rádio que se propaga no vácuo possui uma frequência f, velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo e um comprimento de onda igual a 5 metros. Quando ela penetra na água, a velocidade dessa onda vale 2,1 vezes 10 na 8 metros por segundo. Na água, a frequência e o comprimento de onda valem, respectivamente,
Bom, primeira coisa importante da gente notar é que esse enunciado está falando para a gente sobre a onda de rádio no vácuo e sobre a onda de rádio na água. Ele diz que no vácuo a frequência é f, a velocidade é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo e o comprimento de onda é igual a 5 metros. Na água, ele diz para a gente que a velocidade dessa mesma onda é 2,1 vezes 10 na 8 metros por segundo. Bom, ele pediu para que a gente achasse a frequência e o comprimento de onda na água. Agora, pessoal, quanto à frequência, a gente aprendeu que a frequência de uma onda nunca muda. Então, a frequência da onda na água é igual à frequência da onda no vácuo. E como eu sei velocidade e comprimento de onda no vácuo, eu vou achar, usando a relação V igual a lambda vezes f, o valor da frequência. A velocidade eu sei que vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. O comprimento de onda é igual a 5 metros vezes a frequência. Aí, isolando f, eu tenho que a frequência é igual a 3 vezes 10 na 8 dividido por 5. Frequência é igual a 3 dividido por 5 dá 0,6 vezes 10 na 8. Agora, como a gente aprende lá nas aulas de matemática do canal do professor Ferreto, 0,6 vezes 10 na 8 é a mesma coisa do que 6 vezes 10 na 7 Hz. E como a gente acabou de falar, essa frequência é a frequência da onda de rádio tanto no vácuo quanto na água. E como eu já sei a frequência dessa onda de rádio na água, eu consigo encontrar o comprimento de onda, usando de novo a relação V é igual a lambda vezes f, agora para a água. Então vamos lá. A velocidade da onda na água é 2,1 vezes 10 na 8. É igual ao comprimento de onda que eu quero achar, vezes a frequência que a gente acabou de calcular, que vale 6 vezes 10 na 7. Isolando o lambda, eu tenho que o comprimento de onda é igual a 2,1 vezes 10 na 8, dividido por 6 vezes 10 na 7. E aí, o comprimento de onda é igual a 2,1 dividido por 6 dá 0,35. Agora, eu tenho uma potência de 10 sendo dividida pela outra. E a gente aprende também, lá no canal de matemática do professor Ferreto, que eu conservo a base e subtraio as potências. Então, fica 10 elevado a 8 menos 7. Com isso, eu chego que o comprimento de onda é igual a 0,35 vezes 10 elevado a 8 menos 7 é 1. 10 não é 10. Então, eu chego na conclusão que o comprimento de onda é igual a 0,35 vezes 10, 3,5 metros. E aí, como a frequência é igual a 6 vezes 10 na 7 Hz e o comprimento de onda é igual a 3,5 metros, a nossa resposta é a letra C. Exercício 3. Duas cordas de densidades lineares diferentes são unidas conforme indica a figura. Aí você vê ali uma corda mais grossa e uma mais fina, e é exatamente isso que ele quer te dizer quando ele fala que são ondas de densidades lineares diferentes. Continuando o enunciado. As extremidades A e C estão fixas e a corda 1 é mais densa que a corda 2. Admitindo-se que as cordas não absorvam energia, em relação à onda que se propaga no sentido indicado, pode-se afirmar que, pelo que a gente já estudou, você sabe que velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. E a gente viu que a frequência de uma onda nunca muda, ou seja, permanece constante. Agora, a gente sabe que toda vez que uma onda muda de meio, ela muda de velocidade e, por consequência, o seu comprimento de onda também muda.
E pelo que a gente viu na aula de hoje, quando a onda passa de uma corda para outra, eu tenho ali uma mudança de meio, portanto, uma mudança de velocidade e comprimento de onda. Vamos lá então para o item A. O comprimento de onda é o mesmo nas duas cordas. Está errado. Letra B. A velocidade é a mesma nas duas cordas. Também está errado. Letra C. A frequência é maior na corda 1. Está errado, elas são iguais. Letra D. A frequência é maior na corda 2. Está errado também, elas são iguais. E letra E. A frequência é a mesma nas duas cordas. Está certo? Então a nossa resposta é a letra E.